Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Hidrovias. Temos hoje a presença dos senhores Fábio Schettino, diretor-presidente, André Kinjo Kubota, diretor financeiro e de relações com investidores, e Ana Carolina Bastos, gerente de relações com investidores. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Após os comentários de Hidrovias, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Nessa ocasião, mais instruções serão fornecidas. Caso algum participante precise de ajuda durante esta teleconferência, pressione *0 para falar com o operador. O evento também está sendo transmitido ao vivo por webcast e pode ser acessado por meio do link do site disponibilizado para a área de investidores e analistas. Os participantes podem visualizar os slides na ordem em que desejarem. Aqueles que acompanham a apresentação por meio do webcast podem postar suas perguntas em nosso site. Eles serão respondidos pela equipe de RI após o término da conferência. Antes de continuar, gostaria de mencionar que declarações futuras são baseadas em crenças e premissas da administração da Hidrovias e em informações atualmente disponíveis para a empresa. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições relacionadas às condições macroeconômicas, da indústria e outros fatores podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Dito isto, gostaria de passar a palavra ao Sr. Fábio Schettino para que inicie sua apresentação. Obrigado, boa tarde a todos e obrigado por participarem do call de apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2021 da Hidrovias do Brasil. Espero que todos estejam bem aí em meio a essa pandemia. Como você já sabe, acho que o ano de 2021 começou com desafios aí específicos nos corredores onde a gente atua. Acho que no corredor norte nós tivemos aí um atraso na soja, na safra de soja, que fez com que a comercialização desse produto fosse estendida além do período usual. Esse fato fez com que a safra de milho também fosse postergada, o que acabou fazendo com que o escoamento desses grãos ficasse mais concentrado no final do trimestre. Importante destacar aqui que esses efeitos eles tiveram impactos sobre todo o setor e não somente para a Hidrovias do Brasil. Mas ainda assim a gente apresentou bons volumes de grãos nesse trimestre, tanto em Miritituba quanto por meio da recepção rodoviária direta em Barcarena. Olhando os próximos trimestres, ainda temos algumas incertezas relacionadas à segunda safra do milho. E aí acho que principalmente em relação ao quarto trimestre, com redução de projeções de produtividade, mas que aparentemente vão ser compensadas por uma maior área plantada no Mato Grosso, fazendo com que a safra do milho desse ano fique muito parecida com a safra do ano anterior, que foi uma safra boa e acaba sendo aí uma base de comparação forte. É importante lembrar que temos alguns diferenciais importantes que nos dão um conforto de maior em relação aos outros players logísticos na região. O fato da nossa área de influência, que é o meio norte do Mato Grosso, ser a região que menos deve sofrer com redução de projeções e o fato de que temos boa parte do nosso volume já contratado por meio de contratos de longo prazo no modelo de take or pay, que vocês já conhecem. Obviamente, isso traz aí uma vantagem comparativa importante para a Hidrovias do Brasil, uma vez que grande parte do seu volume está sob contratos. Obviamente, em casos de incerteza, os clientes priorizam primeiro esses contratos, porque estão sujeitos a take or pay, para depois, obviamente, seguirem com outros potenciais fornecedores não contratados. Mas o André Kubota vai detalhar mais adiante que nós apresentamos um resultado muito forte nesse corredor, ainda assim, e principalmente em função do incremento real de tarifa desde o início do ano, que se deu em todos os contratos nesse corredor. Isso é importante, a gente tem conseguido preservar aí yields importantes e tarifas fortes, robustas nesse corredor. Já no corredor sul, a gente continua aí apresentando uma lenta recuperação do nível de calado dos rios, que ficou estável quando comparado com o quarto trimestre do ano passado, mas já em níveis melhores do que o mesmo período do ano passado. A gente acompanha isso muito de perto e aparentemente a recomposição dos rios está acontecendo e já a partir da segunda quinzena de fevereiro nós estamos navegando com nossa frota plena.
Ainda assim, o Corredor Sul veio em linha com o que esperávamos, com crescimento de volume, especialmente no minério de ferro, em linha com o novo volume solicitado pela Vale em 2021. Ainda falando sobre o contrato da Vale, quando o André Kubota falar sobre os resultados de cada corredor, vocês vão observar aí uma redução atípica na comparação da receita operacional líquida desse corredor no trimestre. Essa situação ela já era esperada e reflete o novo modelo de contratação ou de contabilização do contrato da Vale, porque antes nós tínhamos um pagamento trimestral linear e fixo, que era o que a gente chamava de take or pay fixo, e agora, com o volume full do contrato, que foi solicitado pela Vale, esse volume linear fixo ele deixa de existir e a gente passa a contabilizar a receita sobre o volume que de fato é movimentado no trimestre. Então, isso vai impactar as comparações trimestrais daqui em diante, pelo menos para os próximos 4 trimestres, porque nós temos a sazonalidade normal do contrato, mas isso não impacta o resultado e o volume do ano fechado. Ou seja, nós estamos on track para entregar os guidance que demos recentemente. Nós continuamos trabalhando fortemente para gerar valor para os acionistas, buscando alternativas que aumentem a produtividade e reduzam nossos custos e despesas. Essas alternativas são, inclusive, alinhadas com os nossos compromissos de responsabilidade social. Nesse sentido, eu queria reforçar aqui que nós anunciamos recentemente uma parceria com o estaleiro brasileiro Belov para a construção dos 2 primeiros empurradores de manobra elétrico do mundo. Isso é um passo importante para a companhia na consolidação aí das suas ações de responsabilidade social e de sustentabilidade e também de política ambiental. Esse projeto vai reduzir a emissão de gases poluentes e manter o nível de eficiência operacional que nós já temos hoje, mas garantindo o crescimento da operação por meio de uma plataforma sustentável e seguindo as melhores práticas internacionais de sustentabilidade. Isso tudo demonstra que estamos no caminho certo e nos deixa muito confortáveis para reafirmar o atingimento dos guidance que divulgamos recentemente, que projeta um crescimento forte, tanto em volume quanto em EBITDA para esse ano. Essa é a introdução, eu queria aqui agradecer novamente pelo interesse de todos, e eu queria passar aqui a palavra então para o André Kubota, que vai entrar no detalhe sobre o desempenho de cada corredor, e eu volto na sequência para uma conclusão e para abrir para perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, e a todos vocês que estão conectados no call, tanto pela internet quanto pelo telefone. Vou realizar uma apresentação sobre os resultados desse trimestre, tentando ser breve para deixar mais tempo para que vocês consigam tirar as dúvidas no final dessa teleconferência. No slide 7, vocês observam o desempenho do Corredor Norte, onde transportamos grãos e fertilizantes. O volume total transportado nesse corredor durante o primeiro trimestre de 2021 foi de 1,4 milhão de toneladas, com destaque para a manutenção de um bom patamar de volume de grãos, tanto por Miritituba quanto por meio rodoviário direto, em meio aos desafios que o Fábio já comentou. Tal volume foi semelhante ao ano passado, ano que foi muito bom e acabou sendo uma base de comparação forte. A receita líquida operacional cresceu 24,5%, totalizando 122,7 milhões, refletindo claramente o benefício do incremento de tarifa desde janeiro. Mesmo com tal aumento, fomos capazes de manter o market share, demonstrando a competitividade do corredor logístico. Conseguimos ganhar eficiência operacional e consumimos menos combustível por meio da otimização dos ativos nesse corredor. Isso fez com que tivéssemos redução de 6,9% nos custos operacionais, excluindo o transporte rodoviário, mesmo diante do aumento do preço de combustível observado no período. Essa melhoria operacional, juntamente com o incremento real de tarifa, fez com que atingíssemos um forte EBITDA ajustado de 85,6 milhões, quase 80% acima do mesmo trimestre do ano passado, bem como a maior margem EBITDA já apresentada em um primeiro trimestre, ficando em 69,8%, crescimento muito expressivo de 21,4 pontos percentuais. No slide 8, temos um resultado na navegação costeira, que seguiu um cenário parecido com o do quarto trimestre do ano passado, com volumes menores em função do problema no pier de descarregamento do cliente, situação pontual e que foi resolvida ainda dentro do primeiro trimestre desse ano, e que é compensado pelo fato do contrato ser no modelo take or pay, ou seja, o resultado é garantido mesmo sem a movimentação do volume esperado. Transportamos 405 mil toneladas de bauxita, 61% a menos do que o ano passado, e ainda assim tivemos uma receita líquida operacional de 47,4 milhões, estável quando comparável ao mesmo período do ano anterior. O menor volume transportado também colaborou com o menor custo operacional, que totalizou 16,2 milhões,
ficando 34,9% abaixo do primeiro trimestre do ano passado. Com isso, o EBITDA ajustado foi de 32,6 milhões no primeiro trimestre, crescimento de 24%, e margem EBITDA muito forte de 68,9%, comprovando a robustez dos nossos contratos de longo prazo no modelo take-or-pay. No slide 9, temos a performance do Corredor Sul. O nível do calado dos rios durante o primeiro trimestre de 2021 foi parecido com o nível observado no quarto tri de 2020, com recuperação gradual quando comparado ao mesmo período do ano passado. Apesar disso, o nível dos rios segue abaixo das médias históricas e isso afeta um pouco a nossa eficiência operacional, movimentando 685 mil toneladas desse produto durante esse primeiro trimestre, crescimento de 8,3% quando comparado ao mesmo período do ano passado, com destaque maior para o volume de minério de ferro, em linha com o novo volume solicitado pela Vale. O volume de grãos ficou um pouco abaixo do ano passado, em função do atraso da safra no começo de 2021. Vimos que houve redução das estimativas de produção de grãos na Argentina, mas as estimativas de produção no Paraguai se mantiveram, o que pode representar oportunidades para a companhia com maior movimentação de grãos entre esses países, já que o Paraguai deverá suprir a demanda da Argentina. Dessa forma, seguimos confiantes de que esse corredor tem boas perspectivas para o ano, mesmo com o cenário atípico de calado. A receita líquida operacional do primeiro trimestre, excluindo o hedge account, totalizou 84 milhões. Aqui vale uma ressalva importante quando fazemos a comparação com o mesmo período do ano anterior, porque houve uma mudança no modelo de contabilização da Vale, que acaba fazendo com que a comparação não seja muito justa. No ano passado, a Vale não usava o volume total previsto em seu contrato e tínhamos uma cobrança linear da tarifa mínima, que acontecia independente do volume movimentado. Agora, quando a Vale passa a usar todo o volume previsto em seu contrato, passamos a contabilizar a receita a partir do volume realmente movimentado. E como vocês já sabem, o volume do primeiro trimestre é sazonalmente mais baixo que os outros. Temos esse impacto agora no primeiro trimestre, mas esse efeito acaba sendo neutralizado na análise de ano fechado. Por isso, a melhor maneira de comparar o resultado do Corredor Sul agora será a partir da visão anual. Como mencionei anteriormente, continuamos com a eficiência operacional ainda menor, em função do calado abaixo das médias, fazendo com que os custos ficassem 20% superiores quando comparados ao ano passado. E claro, isso também tem um efeito relacionado ao maior volume de minério movimentado e à apreciação do dólar. O EBITDA ajustado, incluindo os resultados da JVs, totalizou 31,3 milhões nesse primeiro trimestre, refletidos os efeitos que já mencionei e com margem de 37,3%, menor que o ano passado, mas num patamar muito robusto. Vale só lembrar que agora, a partir de abril, a aquisição das operações da Imperial na América do Sul. Isso vai ajudar a consolidar a nossa presença no corredor e nos posiciona como o maior player logístico para o minério de ferro, que está com os preços internacionais em suas máximas históricas. Além disso, agregamos ativos muito bons, que permitem navegação em calado ainda mais restritivo que nosso atual, o que nos dará mais flexibilidade e ajudará a otimizar a operação, nos preparando cada vez mais para cenários desafiadores e que podem fugir do controle da companhia. A integração da companhia ocorreu muito bem, continuamos operando sem nenhuma descontinuidade e estamos muito animados e otimistas com as perspectivas trazidas por esta aquisição. No slide 10, temos os resultados obtidos com a operação de Santos nesse trimestre. Movimentamos 268 mil toneladas de fertilizantes e mesmo com a operação ainda em fase de implementação, conseguimos ganhar 4,5 pontos percentuais de market share nesse segmento no primeiro trimestre, mostrando que essa operação que tem grande potencial e que nossa estratégia de diversificação de cargas e corredores é muito acertada. A operação parou totalmente agora em abril, em linha com o planejado, pois faremos reformas maiores e a construção dos armazéns e voltará a operar em 2022. A receita líquida dessa operação foi de 18 milhões de reais, com custos operacionais de 11 milhões de reais e EBITDA de 6,7%, margem de 37%, que ainda não reflete todo o potencial da operação, mas ainda é um bom nível de margem. No slide 12, apresento o CAPEX total da companhia, que ficou em 128 milhões, incluindo o que temos para manutenção, que representa apenas 7% do total. Expansão com os investimentos nos projetos de Santos,
pré-sal, os empurradores elétricos, o projeto de Porto Velho e a expansão do Norte e também a outorga de Santos. Mantemos o patamar baixo de CAPEX de manutenção e seguimos investimentos em projetos que colaborarão com o crescimento da companhia, bem como a geração de caixa a partir de 2022. Com isso, reafirmamos que estamos on track com o guidance de CAPEX que demos para o ano de 2021. No slide 13, achei importante falar um pouco sobre o resultado financeiro, que ficou acima do ano passado e que acabou contribuindo para que tivéssemos um prejuízo nesse trimestre. Tivemos um resultado financeiro negativo em 157,9 milhões neste trimestre, com impactos muito pontuais, alguns não caixa, como a variação cambial, e não recorrentes, como as despesas relacionadas à reestruturação da nossa dívida. Para ficar claro e ser o mais transparente possível, separamos a despesa financeira em duas linhas, sendo a linha recorrente, o que seria comparável com o ano passado, e a de não recorrentes, que inclui as despesas relacionadas ao processo de alongamento da nossa dívida, que foi de 95,5 milhões, incluindo o prêmio pago para aqueles que aderiram ao tender, bem como os FIIs e outras despesas da operação. Vale lembrar que esse impacto se dá apenas neste trimestre e que, apesar de pressionar o resultado agora, colaborará para que as despesas com juros sejam menores futuramente. O resultado final dessa operação, obviamente, é muito positivo. Alongamos a dívida em mais de 6 anos, para 2031, e reduzimos os juros em 100 bips. A redução das despesas com juros mais do que compensa essa despesa financeira inicial maior. Se não fosse o impacto, o resultado financeiro teria totalizado 62,4 milhões, melhora de 17 milhões, de 16,9 milhões, quando comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Em função dos efeitos e explicações que falamos nesse call, concluímos que o primeiro trimestre com prejuízo líquido contábil, mas se ajustássemos para os efeitos não caixa não recorrentes, teríamos apresentado um lucro líquido acima de 20 milhões de reais no trimestre. Com isso, encerro minha apresentação e volto a palavra para o Fábio, que fará as considerações finais e abrirá para perguntas de vocês. Obrigado e fico à disposição para as perguntas. Obrigado, Kubota. Eu reforço aqui que as explicações apresentadas nesse call e no nosso relatório de divulgação demonstram aí quão resiliente é o nosso negócio e como a nossa estratégia de diversificação, tanto de carga, região e moeda, nos ajuda em meio a cenários de eventos externos ao controle da companhia. Nós seguimos aí muito confiantes de que estamos no caminho certo para atingimento do guidance que demos recentemente e que, na nossa visão, ele é muito positivo e forte. Apenas lembrando aqui, estamos falando de um crescimento de quase 25% de volume e de mais de 30% de EBITDA esse ano, tendo como base o ponto médio do intervalo dos guidance que nós divulgamos recentemente. Esse resultado está suportado pela força dos fundamentos da companhia. Estamos muito bem posicionados em todos os corredores onde atuamos, além do fato de termos contratos de longo prazo com clientes de primeira linha e com volumes também já definidos. O resultado do Corredor Norte demonstrou a capacidade da companhia em preservar suas tarifas sem perda de competitividade nesse corredor. Isso é um tema muito importante para a companhia. Nós somos responsáveis por 44% de todo o volume de grão movimentado em Barcarena durante esse período. Com relação à safra de milho, a nossa área de influência, que é o meio norte do estado do Mato Grosso, deverá ser a área menos impactada, o que nos dá mais conforto frente às incertezas ainda existentes em relação à safra, principalmente no quarto trimestre. Como eu disse no Hidrovias Day, a companhia já está com um percentual bastante significativo comercializado e o nosso desafio agora menor para o fechamento dos números do ano se concentra no quarto trimestre. Já no Corredor Sul, como o Kubota comentou, a aquisição da Imperial nos coloca numa posição de liderança para a logística de minério de ferro, que segue com preços internacionais com máximas históricas. Nós agregamos ativos aí com navegação de calado ainda mais restritivo, com menor calado do que a nossa frota atual, e dessa forma nós somos capazes de mitigar os impactos relacionados às restrições de navegação em períodos de maior estiagem, como que a gente está vivendo agora. Nós já estamos observando uma potencial transição de La Niña para El Niño, apontando para uma possível melhora no regime de chuvas no segundo semestre. Obviamente, isso será muito importante para que a gente consiga exercer toda essa sinergia
com os ativos recém-adquiridos da Imperial. Nós continuamos dando seguimento aos nossos novos projetos, como o Kubota comentou, projeto de Sal, projeto de Santos, demos início ao projeto de Porto Velho, além de já termos confirmado aí a aquisição de empurradores novos que virão da Turquia, para a partir do ano que vem nós darmos seguimento à expansão da capacidade do Sistema Norte, uma vez que esse ano praticamente a gente atinge a capacidade plena do sistema, conforme os guidance que nós divulgamos. Além disso, o nosso time de novos negócios ele continua avaliando várias oportunidades e projetos que podem trazer ainda mais valor para a companhia e para os seus acionistas. Então, eu reafirmo aqui, portanto, os guidance que divulgamos agora em abril e tenho certeza de que temos uma estratégia muito consistente e a companhia com um perfil único quando comparado a outros players na América do Sul, nos colocando numa posição de protagonista no setor logístico hidroviário aqui no continente. Eu agradeço muito novamente aí a atenção de todos e abro agora a sessão para perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada. Vamos abrir agora para o momento de perguntas e respostas. Se você tiver alguma dúvida, pressione *1 em seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, você pode sair da fila pressionando *2. As perguntas serão respondidas na ordem em que forem recebidas. Quando você fizer sua pergunta, pedimos que use o fone para fornecer a melhor qualidade de som. Aguarde enquanto organizamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Henrique Simões, da Credit Suisse. Boa tarde, Fábio, Kubota, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Eu queria entender melhor quanto foi o aumento da tarifa no Arco Norte. Pegando aqui a receita, tirando a PM, dividindo pelo volume, parece que a tarifa aumentou aí chegando a quase 30%. Né? Eu queria entender quanto foi o aumento real de tarifa, se é tudo isso mesmo, parece muito alto, ou se tem mais algum efeito aí que precisa colocar na conta. Obrigado. Henrique, o André Kubota aqui falando, obrigado pela pergunta. Você está certo, o aumento foi aí acima de 20%, considerando os efeitos nominais, né? E aí, mais ou menos, em grandes números, metade foi um aumento real de tarifa, como a gente já vinha comentando aí nos últimos calls, e o restante foi devido ao aumento do combustível, principalmente, e também devido à inflação, tá? Então, mais ou menos metade aumento real e mais ou menos metade aí inflação, seja de combustível, seja de inflação dos outros custos. Tá claro. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Murilo, do Bank of... Boa tarde, pessoal. Kubota, Fábio, obrigado por pegar a pergunta. Primeiro, queria ver se a gente conseguia discutir um pouquinho sobre estratégia comercial, né? O que vocês estão adotando de estratégia no Norte? Assim, a performance de yield foi realmente impressionante e isso, obviamente, levou também a uma expansão grande de margem. Mas os volumes eles ficaram um pouco mais fracos do que a gente estava esperando. A gente sabe que tem o atraso da safra, então acho que não é muito diferente do que a gente esperava, mas ficou um pouco mais fraco. E aí eu queria entender se isso é mais por atraso mesmo da safra, possível gargalo que teve na estrada para acesso ao porto, ou se tem alguma coisa a ver com estratégia comercial também, em termos de precificação, se vocês tivessem um yield um pouco mais baixo, talvez tivesse mais volume, enfim. A primeira pergunta é com relação a isso. E, enfim, a segunda pergunta é mais com relação ao Corredor Sul, vocês já comentaram, enfim, de normalização e tudo mais, mas a gente já pode assumir a partir do segundo e do terceiro trimestre que a gente vai ver fluxo normal de volume lá, e aí, por consequência, normalização do EBITDA, né, que por uma questão contábil acabou ficando um pouco abaixo do que a gente esperava no Sul. Acho que são esses dois pontos que eu queria perguntar aqui. Tá bom, Murilo. Obrigado, Fábio aqui. Kubota, depois, por favor, complementa. Deixa a primeira pergunta com relação à estratégia comercial e volume no Norte, né? Eu começo a resposta aqui, Murilo, lembrando que nosso caso ele é distinto, né? A gente parte de uma base contratada muito forte. E isso, obviamente, nos dá uma vantagem comparativa com quem está ali na briga do dia a dia no spot. Ou seja,
Se um cliente for optar por honrar volume, ele vai optar por honrar volume daquele que existe uma penalização pelo não cumprimento desse volume. Então, como eu tinha comentado, a gente está com mais de 80% do volume desse ano comercializado e a gente concentra agora basicamente no segundo, no final do terceiro trimestre e no quarto trimestre, né? Nós estamos avaliando, obviamente, como é que está se dando a dinâmica da comercialização, né? Como é que está as paridades de exportação, como é que está a concorrência do mercado interno. Vocês sabem que a safra do Mato Grosso não vai ter grandes alterações, mas existe uma possibilidade de redução grande de volume de milho em outras regiões. Isso, obviamente, acaba trazendo uma concorrência à exportação. Então, a estratégia comercial, assim, ela é uma estratégia dinâmica, onde a gente está sempre avaliando qual o ponto ótimo de balancear essa equação, né? Nós não precisamos, obviamente, de ceder em tarifa, e a prova disso são os números que você vê. Estamos muito atentos para ver se a gente consegue aumentar o volume no quarto trimestre com algum tipo de movimento. Como você vê, a gente tem margem para fazer isso, né? Ou seja, existe uma tarifa média maior que me dá uma certa possibilidade de administrar. Então, de novo, é uma estratégia dinâmica. Hoje, não se trata de uma questão de tarifa, se trata mais de uma questão aí de destravar a comercialização do milho, mas uma hora isso vai acontecer e a gente vai estar atento para poder cumprir esses 20% remanescentes, tá? E, obviamente, se tiver qualquer tipo de movimento de tarifa, que seja preservando o balanço entre preço e volume. No final das contas, o que otimiza o EBITDA da companhia para poder cumprir esses 20% adicionais. É assim que a gente está vendo, a gente está bastante ativo já conversando com os clientes para poder travar volume para o quarto trimestre. Então, basicamente, o primeiro TRI apresentamos agora, o segundo e o terceiro bastante direcionados e o quarto ainda com uma incerteza em relação aos movimentos de qualidade da safra e também, obviamente, de como essa safra ela vai se posicionar no mercado interno contra a exportação. Mas, de novo, eu acho que a Hidrovias está numa posição bastante confortável vis-à-vis a quem, obviamente, não tem essa base toda de contrato. Então, isso acaba nos dando um pouco de alavancagem comercial, mesmo que para sentar à mesa e compor algumas negociações com os clientes, tá? Em relação ao Sul, a resposta aqui, Murilo, assim, as condições de mercado são as melhores possíveis, né? Não é à toa que a Vale chamou a frota plena. Nós tivemos aí a felicidade, eu acho, estratégica de fechar um deal muito importante na aquisição da Imperial. Esses ativos, eles não só dão capacidade complementar de navegação, tá? Em regiões onde a gente não acessava, mas também existe aí uma sinergia operacional importante na composição de ativo que faz com que essa soma de 1 mais 1 seja maior do que 2, independentemente dessa questão do calado. A gente tem exercido aí já estamos exercendo uma flexibilidade operacional muito interessante no Corredor Sul. Vai depender do nível de águas. Eu comentei que existe uma possibilidade de transição. A gente está numa fase neutra agora do regime e, normalmente, quando você tem uma fase mais seca indo para uma fase neutra, isso pode suceder uma fase, como eu comentei, de transição aí de La Niña para El Niño. Se isso acontecer, a gente espera que a gente possa ter um segundo semestre um pouco menos restritivo, tá? Mas desde, como eu comentei, da segunda quinzena de fevereiro, a gente já está navegando com a nossa frota plena, atendendo a Vale e já incorporando também os ativos da Imperial. Então, para responder a sua pergunta com relação ao Sul, a demanda está lá, nós temos aí todo o interesse dos clientes, tanto para grãos, mas para minério, mas vai depender, obviamente, do regime de águas. A gente espera que esteja menos restritivo do que foi o ano passado e a gente tem algumas perspectivas de que isso seja o caso. Mas a gente tem que estar olhando, obviamente, para o nível de água. Excelente, Fábio. Muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A nossa próxima pergunta vem do senhor André, do Itaú. Fábio, André, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria entender basicamente como vocês estão vendo as negociações de take or pays, não só para o segundo semestre, pensando um pouco na safra do milho, mas em termos mais longos. Como isso tem evoluído? E um pouco daquela discussão que vocês trouxeram do Hidrovias Day, vocês estariam negociando talvez contratos não tão punitivos, ou não tão, assim, um take or pays não tão punitivos que antigamente, mas mais flexíveis, se vocês têm visto alguma evolução nesse sentido. Eu espero a primeira pergunta, depois eu faço a minha segunda.
Tá bom, Hachem. Deixa eu te responder aqui a primeira, depois a gente vai para a segunda, mas nós somos parceiros de longo prazo dos nossos clientes, né? Eu costumo dizer que o nosso business não é boletar take or pay. Eu sempre participei de renegociações de contrato, mantendo os fundamentos econômicos desse contrato. E eu acho que é isso que nós temos que fazer. Então, você tem momentos onde você tem restrição e dentro de uma possibilidade, né, que a companhia consiga compor, ajudando meus clientes e preservando os fundamentos do contrato, é o que nós vamos fazer. É o que nós fizemos em 2015 com a Vale, é o que nós fizemos na sequência quando a Cofco comprou Nideira e Noble. Nós unificamos o contrato, demos um desconto, alongamos prazo, né? A diferença no Norte agora é que assim, a gente tem tarifas competitivas. Eu acho que o nível de tarifa que a gente tem apresentado e a manutenção do market share é a prova concreta disso, ou seja, o mercado não vai manter market share e escolher a companhia se a gente tivesse com tarifas muito fora. Tá? Então, é sempre uma discussão. Acho que take or pay não é um cheque em branco, mas é, de longe, obviamente, um leverage para a gente sentar com o cliente, entender o momento dele e compor. Tá? Você, eventualmente, pode cobrar take or pay e fazer compensações de descontos futuros para volumes adicionais. Tem uma série de alternativas que a gente pode lançar a mão para, num regime de parceria, né, para que o nosso cliente entenda que, de fato, a gente é sensível a algum outlier de mercado, mas, de novo, eu acho que a companhia está num posicionamento muito mais forte do que quem, de fato, está ali sujeito a risco de mercado puro, né? Então, eu te diria que é isso. Com relação à questão de contratos, de outros contratos, Hachem, como é que eu vejo isso? A dinâmica do mercado está mudando, né? Eu acho que eu não acredito mais em contratos de longo prazo com take or pay da forma como a gente tem. Eu acredito em contratos de compromisso de volume, né? E com ajustes de tarifa a parâmetros de mercado. Eu acho que essa vai ser a dinâmica. A vantagem é que se você tem o melhor sistema, se você tem o menor custo, você sempre vai ser competitivo para jogar esse jogo. Esse jogo não nos afronta, esse é um jogo que no caso da Hidrovias, com a escala que tem e com a capacidade de expansão, né, hoje ter contratos de garantia de volume com níveis de tarifa que, se você ficar algum percentual fora de níveis de mercado, eu acho isso plenamente factível, talvez seja esse o caminho que a gente vá daqui para frente. Existem aí já negociações ou discussões nesse sentido, onde os clientes estão garantindo slot. A gente, na verdade, continua tendo uma vantagem competitiva grande por ter um sistema com escala maior, né? E pela primeira vez, nós estamos aí iniciando algumas conversas onde as tradings verticalizadas também começam a nos procurar para prestar serviço. Isso está bastante incipiente ainda. A gente sempre falou que mais cedo ou mais tarde essa tendência chegaria e está chegando. A gente tem algumas conversas bastante interessantes com tradings verticalizadas querendo utilizar nosso volume também, além do volume que já tem. Então, eu acredito que esse vai ser o novo modelo, mas o novo jogo de competitividade aqui, para mim, é menos contrato ou menos o direito do contrato e mais, obviamente, ser um low-cost provider, ser o corredor logístico mais competitivo, porque aí sim a gente vai ter a carga continuando fluindo pelo nosso sistema. Perfeito. Super claro. Se eu puder fazer uma segunda pergunta agora, olhando o sistema como um todo, né, tanto a questão de elevação, transporte, depois carregamento para exportação, dá para pensar que assim, a história de hidrovias, a história de transporte logístico é sempre desengargalamento, né? Quando você acabou de fazer uma expansão em Miritituba agora, quando você olha para frente, onde seria o próximo foco de expansão? Assim, onde seria o próximo gargalo? Onde você prevê mais investimento? Onde você prevê que vai ser necessário o primeiro investimento para continuar expandindo? Vamos lá, Hachem. Aí são dois, talvez dividir a resposta em duas partes aqui. No corredor Miritituba-Vila do Conde, nós estamos muito próximo da capacidade nominal do sistema hoje. Só lembrando aqui que esse sistema foi concebido inicialmente para 4,7 milhões de toneladas e nós estamos já dando guidance para 7, né? Ou em torno de 7 esse ano. Então, a gente já tirou desse sistema com investimento marginal, por ganho de produtividade, por comboios maiores, né? Nós iniciamos a modelagem desse sistema navegando com 16 barcaças, a gente aprovou 20 barcaças, aprovou 25 barcaças por comboio e estamos aí fazendo os testes para comboios de 30 barcaças. Aí a gente começa a falar de super comboios. A gente tem intenção de chegar a 36 barcaças, um comboio de 6x6.
Então, isso é óbvio que é competitividade na veia. Ou seja, esse ano a gente já atinge a capacidade, ou próximo da capacidade plena, e nós vamos continuar com a expansão. Caso contrário, obviamente, a gente vai ficar sujeito a essa capacidade que, como ela cresceu 50%, eu não tenho mais condição também de ficar crescendo em ritmos que a gente cresceu de 2016 para cá. Então, nós vamos continuar expandindo o Corredor Norte. Nós já anunciamos aí a compra de 2 empurradores na Turquia para dar mais tração. A gente está aumentando o tamanho dos comboios. Essa é uma rota. A outra rota, de novo, é o que nós anunciamos lá, diversificação regional ali dentro do Corredor Norte. A gente comprou um terreno em Porto Velho e nós vamos nos estabelecer em Porto Velho. Então, essa é outra avenida que a gente tem ali para suportar crescimento. Tá? Porto Velho continua sem ter, como era Miritituba antes de 2016, antes da Hidrovias do Brasil se estabelecer, Porto Velho continua sem ter um player 100% integrado e oferecendo capacidade fracionada para aquelas tradings que não têm os seus respectivos sistemas logísticos. Então, é mais ou menos o mesmo play que nós fizemos em Miritituba, a gente vai para Porto Velho, a pedido dos nossos clientes, inclusive. Então, clientes que são bastante ativos na originação do meio norte do Mato Grosso, nem tanto ativos na região oeste e noroeste do Mato Grosso, sempre nos pediram uma opção. E aí a gente acabou achando uma solução, buscamos um terreno, vamos implantar um projeto para aumentar a capacidade de Porto Velho. Então, acho que no sistema norte, para o curto prazo é isso, para o médio prazo a gente continua olhando aí para a derrocagem do Pedral, para que a gente possa também usufruir da hidrovia do Tocantins. Aí já é um pouco, de novo, médio prazo, mas nós sempre nos posicionamos de forma estratégica em Marabá para quando o Pedral for derrocado, e aí o que a gente escuta do governo é que a licença ambiental está prestes a sair, para que a obra seja de fato construída e a gente tenha mais uma hidrovia para explorar até Barcarena. Então, basicamente é isso, Hachem. Perfeito. Muito obrigado, Fábio. Agora, sem falar de novos negócios, tá? Só um complemento, porque isso aqui de novo, é o crescimento orgânico ali em cima do que a gente está fazendo. Continuamos olhando LNG lá no norte, continuamos olhando projetos envolvendo celulose, continuamos envolvendo projetos ali na Tietê Paraná, que a gente também não atua até hoje. Temos projetos interessantes na hidrovia Paraguai-Paraná, de diversificação de carga, e vamos continuar ativos em M&A. A gente disse que faria uma operação muito accretive para a companhia, a gente anunciou que é a aquisição da Imperial, mas existem outras possibilidades também no pipe. Então, vai ser um mix entre orgânico e inorgânico daqui para frente. Perfeito, claríssimo. Muito obrigado. Obrigado, Hachem. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Jorge Lourenço, do Morgan Stanley. Boa tarde, pessoal. Fábio Kubota, obrigado pelo espaço da pergunta, parabéns pelos resultados também. São 2 perguntas bem rápidas. A primeira é com relação à linha de outras receitas. Nesse TRI, ela ganhou um pouco de relevância ali no resultado, né? Então, se vocês pudessem dar um pouquinho de cor do que exatamente aconteceu nessa linha, se há algum fator ali novo entrando que pode se tornar mais recorrente, essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é com relação a mix de volume na Operação Norte, como vocês vêm evoluindo Miritituba versus Rodo Direto, né? Até usando como gancho o que foi o diferencial de crescimento de volume nesse TRI, né? Com o Rodo um pouco mais forte. Obrigado de novo. Oi, Jorge, aqui é o Kubota aqui falando. Obrigado pela pergunta. Em relação à sua primeira pergunta, na linha de outras receitas, ali estão inclusos basicamente a parte de AFREM, tá? Que é o adiantamento de frete e renovação de marinha mercante. A gente tem outras receitas, acessórios das operações que a gente tem, seja nos terminais ou nas navegações, e também tem ali, eventualmente, alguma coisa relacionada aos impostos. Tá? Esse trimestre foram mais as receitas não relacionadas a impostos, tá? Então tem ali a FREM e outras receitas ligadas à operação. Esse trimestre foi um pouco mais forte, mas obviamente ela é uma linha um pouco mais volátil, mas com certeza ela cresce junto com o nosso business. Então nosso business crescendo, essa linha também deve continuar crescendo aí ao longo do tempo, mas te diria que obviamente ela
ela pode sim ter uma volatilidade um pouco maior entre os trimestres. Em relação ao ano, ela deveria continuar crescendo com o próprio business, dado que são relacionadas ao que a gente tem nas operações, seja de navegação costeira, de terminais e de navegação, tá? Em relação à segunda pergunta, ali, basicamente, o volume que a gente recebe rodoviário direto é um pouco da área de influência do próprio Pará, tá? Que ela tem uma produção pequena, mas ela acaba sendo toda exportada ali via o hub de Barcarena, e, eventualmente, também uma região do Mapito e o nordeste do Mato Grosso, que são todas regiões que crescem muito, tá? Então, acho que ali é uma dinâmica que a gente vê bastante potencial de crescimento também, de uma outra área de influência que não do Médio Norte, e a gente sim vê um crescimento bastante forte e deve continuar crescendo, tá? Acho que, obviamente, nos últimos 2 anos foi uma frente que a gente atuou um pouco mais forte e ela acabou ganhando proporção e vai continuar sendo bastante importante daqui para frente. Obviamente, olhando no volume absoluto, ele é menor e por isso que percentualmente ele acaba crescendo mais, mas é uma região, sim, de área de influência que cresce também numa dinâmica bastante forte. Perfeito, super claro. Obrigado de novo, pessoal. Obrigado a você, Jorge. Com licença. Isso conclui a sessão de perguntas e respostas de hoje. Gostaria de convidar o Sr. Fábio Schettino a prosseguir com as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, muito obrigado a todos, né, pela participação no nosso call. A mensagem final é a mensagem de confiança na entrega dos resultados, assim como a companhia tem feito ao longo da sua história, né? Um posicionamento estratégico muito competitivo, não só no corredor norte, mas no corredor sul, onde a gente intensifica a nossa presença, agora no Porto de Santos, fazendo integração de sal, fazendo navegação costeira, ou seja, é uma companhia com diversificação de produto, diversificação de cliente, diversificação geográfica e diversificação de moeda, né? Então, nós temos aí uma equação muito bem balanceada, né, e com redução de riscos, né, por diversificação, para conseguir entregar os targets que nós comunicamos ao mercado. Então, muito obrigado e nos falamos no próximo call. Obrigado. Isso conclui a teleconferência da Hidrovias de hoje. Muito obrigado pela sua participação e tenham um ótimo dia.